noite, meus irmãos. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido os queridos para abrirem a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos fazer a meditação no versículo 3 ao 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, bendizemos o teu glorioso nome, por estarmos na tua presença, diante da tua santa palavra, para ouvir a tua voz. É muita expectativa, Pai, que criamos durante toda a semana de ouvir o teu evangelho. Por isso nos conduza, por isso fala conosco nessa noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós somos cheios de esperança. Todos nós temos muitas expectativas e esperança, tanto é que no meio popular o ditado já diz que enquanto há vida, há esperança. Mas se a esperança morrer, que vida restará? E é interessante que a gente costuma ancorar a nossa esperança em diversos itens à nossa volta. Então a gente fala assim, que quando eu conseguir finalmente, e aí a gente preenche com alguma coisa, com algum elemento da nossa vida que nos falta, aí a gente diz que aí sim a minha vida será completa. Alguns têm esperança de quando finalmente conseguirem uma quantidade X de recursos financeiros, aí sim a vida será boa e fará sentido. Então é comum a gente colocar a nossa esperança em alguma coisa, de algum modo anexar a ela o nosso bem-estar, a nossa identidade, o nosso significado, o nosso propósito. Dessa forma a gente até diz que eu necessito que as minhas esperanças se tornem realidade, porque eu tenho minha vida ligadas a ela. E quando se trata de esperança humana, creio que a gente pode ser franco, porque todos nós já experimentamos frustrações e decepção. Então a gente pensa assim, né? Quando eu trocar o meu carro, finalmente vai acabar a dor de cabeça. E aí você até troca o carro. Um carro novo, um carro zerado. E aí quando você começa a andar nele, os problemas continuam. A gente pensa, olha, vou comprar ou construir uma casa do zero. Finalmente não vou precisar gastar meu final de semana e minhas férias arrumando um monte de coisa em casa. E aí a gente compra essa casa ou constrói essa casa e aí quando menos esperamos, a decepção vem e lá estamos nós sendo cobrados pelas esposas de arrumar isso, arrumar aquilo e na preguiça e nunca tendo tempo, nos decepcionamos porque a esperança se foi. Até a nível eclesiástico muitas vezes acontece isso. Mudamos de igreja, achamos que finalmente encontramos a igreja ali perfeita, a igreja dos sonhos, onde eu vou ser compreendido, onde eu vou ser finalmente amado e poderei servir tranquilamente na presença do Senhor. Aí a gente começa a se envolver com os irmãos da igreja, a gente começa a conhecer as pessoas e perceber então as imperfeições, as rachaduras, as falhas dos irmãos, dos oficiais. Então a decepção acaba nos assaltando novamente. Então, de certo modo, viver nesse mundo caído é viver, meus irmãos, com decepções, com esperanças frustradas. E podemos até afirmar que decepção é uma experiência universal nesse mundo quebrado pelo pecado. Porque todos nós,
em algum sentido, em algum nível, já experimentou tristeza, frustração e decepção, oriundos de uma esperança que falha. Todavia, mesmo diante de um cenário desagradável como esse, mesmo diante de um cenário escuro e tenebroso, existe uma verdade universal a respeito do reino do nosso Deus, que é um reino de esperança, um reino de esperança eterna, luminosa, brilhante e pessoalmente motivadora para que possamos viver a vida diante de nós. E o nosso texto versa justamente sobre isso, sobre esperança, mas não a esperança subjetiva, não a esperança fantasiosa, não a esperança utópica ou morta, como as diversas correntes filosóficas e ideológicas à nossa volta, que ao longo da história da humanidade são encontradas em seus diversos poemas, literatura, músicas e cultura em geral. O nosso texto versa sobre uma esperança que é viva, que é recompensada e garantida, que nos conduz à adoração do nosso Deus e Pai. Uma esperança fundamentada na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Por essa razão, o apóstolo Pedro amorosamente nos chama a louvar ao nosso Deus e Pai, porque em Cristo Jesus nós temos uma esperança. O tema da nossa mensagem de hoje é esse: louve ao nosso Deus e Pai, porque em Cristo temos uma esperança. Louve ao nosso Deus e Pai, porque em Cristo nós temos uma esperança. E o apóstolo Pedro, que é um dos pilares da igreja primitiva, escrevendo essa carta aqui, uma carta chamada Carta Circular, que era para ser enviada a todas as igrejas de modo geral, a esses eleitos da dispersão, como ele diz no capítulo 1, versículo 1, que estavam saindo de Jerusalém, que iam para a região da Ásia Menor, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Por causa da perseguição do Império Romano, muitos desses irmãos estavam sofrendo perseguições locais geradas ou pelo Império ou por pessoas que expressavam ódio aos cristãos. Então, seu objetivo é justamente buscar encorajar os seus ouvintes em meio a essas provações e dificuldades diversas que eles enfrentavam na sua vida, buscando fortalecer a fé do povo do Senhor, dos seus ouvintes, por meio dessa exposição do Santo Evangelho do Senhor, exortando para que eles pudessem viver, apesar de todas essas dificuldades, de modo fiel, santo e obediente ao Senhor. Então, diante desse chamado do apóstolo Pedro, de nos convidar, de nos conclamar a louvar ao Senhor, porque em Cristo nós temos uma esperança, e ele então começa a qualificar essa esperança. Primeiramente, ele vai dizer que essa esperança é uma esperança viva. Veja o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, uma frase comum no meio teológico é quando afirmamos que toda boa teologia, ela deve começar e deve terminar com uma doxologia. Porque se a boa teologia se torna uma prática meramente intelectual, ela é infrutífera. Ela não é doxológica, ela não é um hino de louvor, ela não é algo que conduz à adoração, algo central na vida do povo de Deus, algo que ocupa o centro da verdadeira adoração. E é assim que então Pedro inicia essa nossa perícope, esse nosso texto, bendizendo a Deus, o nosso Pai, louvando ao Senhor. E ele faz isso ao se referir ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, enfatizando nomes que apontam para a obra do Senhor Jesus Cristo, falando que ele é o Cristo, o Messias prometido, falando que ele é Jesus, o Salvador, que ele é Senhor, aquele que governa todas as coisas, que ele então trabalha uma linguagem pactual para trazer aos seus ouvintes essa realidade e mostrar como funciona esse relacionamento paternal com Deus pela mediação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós louvamos a esse Deus trino por quê? Porque ele nos deu vida, ele nos
regenerou, Ele nos chama a essa comunhão com Cristo. Deus nos dá, queridos, um novo coração, uma nova vida. A regeneração é uma importante doutrina cristã. E o texto nos diz que Deus, em sua misericórdia, em seu amor inabalável, Ele nos deu um novo nascimento. Ele nos deu uma nova vida espiritual. E todos nós precisamos dessa nova vida para desfrutarmos de uma comunhão real e viva com o nosso Deus e Pai. Uma vida que não é meramente biológica, mas é uma vida que soberanamente é iniciada por Deus ao imprimir em nós um novo princípio espiritual. R.C. Sproul diz que é bom frisar que nós somos tão passivos no nosso novo nascimento, quanto somos no nosso nascimento natural. Afinal, nada contribuímos para causar a concepção no ventre de nossa mãe. E, queridos, é importante reforçar esse ensino, porque no meio evangélico é comum dizer que primeiro precisamos ter fé, para que então possamos desfrutar de um novo nascimento e uma comunhão com Deus. Mas o ensino bíblico reformado, conforme fundamento da palavra do Senhor nesse texto, mostra o contrário. Revela que a regeneração precede a fé. Revela que a nossa fé não é o que causa o nosso novo nascimento, mas é o novo nascimento, esse novo princípio espiritual gerado por Deus, que nos concede, que semeia e que provoca a fé em nossos corações. Por isso, bendito seja o nosso Deus e Pai, porque Ele nos regenerou para uma viva esperança. Pedro então continua afirmando que a base dessa regeneração para uma viva esperança é a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Porque sem essa ressurreição, nossa regeneração não seria possível. Sem essa ressurreição, a nossa esperança não seria viva, seria uma esperança morta. E Pedro, meus queridos, foi alguém que experimentou uma esperança morta. Imagine esse homem após a morte do seu mestre. Imagine esse homem lembrando de suas negações. Imagine esse homem lembrando do cantar do galo ecoando em seus ouvidos na manhã seguinte. Imagine esse homem lembrando que negou ao seu Senhor e Salvador. Mas imagine também esse homem encontrando com o seu Senhor ressurreto, encontrando com o seu Senhor depois, juntamente com os discípulos no cenáculo, a esperança renascendo no coração do discípulo ao contemplar Jesus Cristo ressurreto. Esse mesmo homem agora nos convida a louvar a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos uma esperança que é viva. Com a ressurreição do Senhor Jesus, queridos, uma nova era é iniciada para todos aqueles que estão unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. Um novo dia raiou. Um novo dia raiou e Ele agora, à destra de Deus o Pai, governa todas as coisas, até que um dia retornará para restaurar e fazer nova todas as coisas, a começar de nós, nessa obra de novas criaturas e de novo nascimento que Ele já iniciou. Por essa razão, Pedro então convida a mim e a você: louve ao nosso Deus e Pai, porque em Cristo Jesus nós temos uma viva esperança. Pedro acaba também ecoando o ensino que Paulo traz quando ele diz que, olha, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos. Ao dar vida a Cristo, Deus deu vida a todos aqueles que estão unidos a Ele. Os eleitos de Deus têm uma viva esperança, que é tão certa como a ressurreição de Cristo Jesus. Porque Cristo não apenas tornou possível a nossa salvação, Ele garantiu essa salvação para todos aqueles que estão unidos a Ele. Queridos, que ensino importante temos diante de nós. Ao enfrentar provações, ao enfrentar dificuldades em nossas vidas, ao enfrentar tribulações diversas à nossa volta, qual deve ser a nossa primeira atitude? Murmuração? Reclamações? Não. O apóstolo Pedro diz: louve ao nosso
Deus e Pai, porque em Cristo Jesus temos uma esperança viva. Porque em meio a essas provações da vida, que o nosso coração é fortalecido por meio da adoração, da doxologia, de louvar ao nosso Senhor. Então, quando temos uma semana difícil, quando temos uma semana que enfrentamos dificuldades diversas em nossas vidas, e aqui, vocês estão experimentando diversas dificuldades, É menino em hospital, é menino doente em casa, é menino doente no hospital. Para onde você olha, você está tomando paulada, tomando sarrafo. O que fazer, meus irmãos, para ter a nossa fé fortalecida, para ter o nosso coração fortalecido e encorajado? Louve ao nosso Deus e Pai, porque em Cristo Jesus temos uma esperança viva. Então, quando o seu coração estiver desanimado, quando o seu coração estiver pesado, adore ao Senhor, se reúna com o seu povo como aqui fazemos, atenda a esse chamado, a essa santa convocação e venha juntamente com o povo eleito do Senhor adorar ao seu santo nome. Esse é o motivo porque os oficiais da igreja, pastores, presbíteros, liderança de forma geral, insiste para que o povo do Senhor se reúna pela manhã no domingo, pela noite no domingo, porque, queridos, cultuar, adorar e louvar ao nosso Deus é o que fortalece a nossa alma, é o que fortalece o nosso coração, para que venhamos a enfrentar as diversas tribulações que certamente irão nos assaltar em nossa vida cristã. Bendizer ao nome do nosso Deus, louvar ao nosso Deus Trino, uma esperança que mantém o futuro no presente, porque ela está ancorada na obra do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Queridos, a esperança de Pedro é Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós somos privilegiados por isso. Porque todos aqueles que não conhecem ao Senhor, todos aqueles que não estão unidos ao Senhor e desfrutam de uma comunhão com Cristo Jesus, são pessoas sem esperança. Tudo que ele pode fazer é simular, é fingir a respeito de uma confiança em si mesmo que é mera presunção. É uma esperança que é morta. Todavia, aqueles eleitos do Senhor, unidos a Cristo, regenerados por causa do seu grande amor, esses experimentam uma esperança que é viva. Por isso, louve ao nosso Deus e Pai, porque em Cristo Jesus temos uma esperança viva. Mas não somente temos uma esperança viva, temos uma esperança que é recompensada. Veja o versículo 4. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Queridos, a gente é tentado, a ficar invejando herdeiros, aqueles que têm uma herança que a gente vê na televisão aí, que tem uma herança que nem 5 gerações podem gastar o dinheiro. Então a gente fica olhando lá o Neymar Júnior, é dinheiro que não acaba mais. Aqueles shake lá é dinheiro que não acaba mais. A gente fica às vezes até intimidado diante de tantos recursos e de uma herança que parece que não tem fim. Mas essa herança tem fim. Essa é uma esperança dada no tempo e que pode ser perdida. Mas Pedro aqui convida a mim e a você a louvar a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos uma esperança que é viva, mas também temos uma esperança que é recompensada com uma herança eterna. E o apóstolo aqui, judeu, está familiarizado com esse conceito judaico de herança. Não é sem razão, porque lembrem, Deus prometeu a Israel uma herança, uma terra. Durante toda a peregrinação do deserto, essa expectativa de receber uma herança era o que alegrava, era muitas vezes o que confortava, era o que muitas vezes fortalecia o coração do povo no deserto. Então o apóstolo aqui faz um contraste, mostrando que com a ressurreição de Jesus Cristo, a definição de herança do povo de Deus ganha um sentido superior, deixando de significar algo meramente terreno, físico, apontando para algo mais excelente. É a esperança de que peregrinos estrangeiros nesse mundo, que não possuem nenhuma posse, ou que também estão perdendo as suas posses, seriam recompensados
com uma herança sublime e eterna. O apóstolo então passa a adjetivar essa herança, nos lembrando que ela é uma herança incorruptível, indestrutível, que não pode perecer. E aí a gente lembra que no Antigo Testamento a terra diversas vezes foi devastada, foi destruída e desolada por inimigos. Ele também fala que era uma herança sem mácula, livre de contaminação, livre de sujeira. E novamente, por diversas vezes a terra de Israel foi contaminada porque o povo violava a aliança do Senhor. Jeremias diz que eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Outra característica dessa herança concedida ao povo de Deus é uma herança imarcessível, que não murcha, que jamais vai desbotar ou secar, que não desvanece, uma herança que é perene. E novamente, um dos profetas, Isaías, nos lembra, no capítulo 40, versículo 8, que as flores murcham, a grama seca, mas a palavra do Senhor e a herança dos santos nunca se esmaece. Eleitos do Senhor, somos convidados nessa noite a termos e a mantermos uma esperança no Senhor, porque Ele tem reservado para cada um de nós uma herança que supera a todos os bens, posses, terrenos que porventura venhamos a sonhar, porque a nossa esperança ela é celestial. E aí a gente sabe que durante também toda a escritura, principalmente ali já no livro do Apocalipse, algumas características dessa herança nos é dada, vislumbres com símbolos que são utilizados para falar a respeito dessa cidade de Deus ao longo de toda a escritura, para poder fazer com que os nossos olhos brilhem, com que os nossos olhos sejam avivados, que o nosso coração seja fortalecido. Mas o apóstolo Pedro aqui está dizendo que nenhuma delas contempla a plenitude dessa herança preparada para ser revelada no último tempo, quando Cristo retornar. Irmãos, é interessante notar que, diferente das utopias humanas, dessas fantasias e ficções, o plano de Deus, inclusive, já encontra cumprimento hoje, no presente, quando a nossa esperança é recompensada hoje, mas a gente ainda consegue vislumbrar a sua consumação no futuro. Lá no livro de Números, no capítulo 18, versículo 20, falando aos sacerdotes, disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Que recompensa maravilhosa temos diante de nós. Nós louvamos ao nosso Deus e Pai, porque temos em Cristo uma esperança que é recompensada. E essa esperança, e essa recompensa, e essa herança é o próprio Deus. E já podemos usufruir disso hoje, num relacionamento que desfrutamos com o Senhor. Então, querido irmão, se a nossa esperança, se a sua esperança para lidar com as aflições dessa vida está na mudança das circunstâncias, você será decepcionado. Se a sua esperança está nas coisas desse mundo, tudo que vai lhe aguardar e tudo que você vai encontrar é frustração. Se a sua esperança se resume, inclusive, a ter problemas resolvidos, a decepção baterá à sua porta, porque os ouvintes do apóstolo Pedro estavam lidando com diversas tribulações, com diversas situações desconfortáveis, perseguições, certamente perdendo seus bens e as suas propriedades, certamente lidando com aversão e rejeição de todos à sua volta por causa do evangelho. Pedro então convida os seus ouvintes a não olhar para as suas circunstâncias, mas elevar os olhos para o alto, para uma herança reservada nos céus. Pedro, querido, não quer que você olhe para os problemas à sua volta, mas que você contemple
Cristo Jesus, a nossa esperança. Nosso coração, seu coração não precisa de mais dinheiro, de um casamento para ter os problemas resolvidos, de um filho, de um concurso, de saúde, de um carro, de uma casa nova ou de qualquer outro sonho que idealizamos como algo que vai trazer paz às nossas vidas. Nosso coração precisa de Cristo Jesus. Não é sem razão que o reformador Martim Lutero, ao escrever o seu hino Castelo Forte, nos lembra que se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele ainda reinaremos. Nosso coração, seu coração, querido, precisa de Cristo Jesus, a nossa esperança, que Ele graciosamente recompensa dando de si mesmo. Então louve ao nosso Deus e Pai, porque em Cristo Jesus temos uma esperança que é recompensada. Gloriosa esperança é essa que temos. O grande pregador presbiteriano Edmund Clooney diz que Deus reivindica o seu povo como sua herança e dá a si mesmo como herança ao seu povo. Mas essa herança pode ser perdida, conforme muitas vezes observamos à nossa volta diante de esperanças e de heranças dos homens. O nosso texto então continua dizendo que devemos louvar ao nosso Deus e Pai, porque em Cristo Jesus temos uma esperança que é viva, temos uma esperança que é recompensada e temos uma esperança que é garantida, versículo 5, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. Queridos, Pedro agora reforça que essa esperança em nosso coração, ao afirmar que temos uma viva esperança, recompensada com herança, mas que é garantida por nada mais, nada menos do que o próprio Deus, porque somos guardados pelo poder de Deus, somos blindados pelo próprio Deus. Um teólogo diz que no original esse termo quer dizer proteger alguém do perigo, evitar que alguém escape. Somos mantidos sobre a guarda do próprio Deus. É como se Deus, queridos, estivesse prendendo a sua vida. É como se Deus estivesse mantendo você seguro até o último dia. E aí nós peregrinamos por esse mundo, afetado, quebrado pelo pecado. A gente reconhece os perigos à nossa volta, as diversas provações, mas é como se a nuvem do poder do Senhor nos guiasse pelo caminho e nos protegesse, tornando-se uma parede de fogo à nossa volta, visando nos guardar e nos conduzir até a herança prometida. Igreja, a segurança do nosso relacionamento com Deus, da nossa salvação, da nossa união com Cristo, da nossa participação do seu povo, é garantida pelo próprio Deus, que Ele fez uma aliança conosco. Por isso encha o seu coração de esperança e louve a Deus, porque é mediante esse poder, aquele mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que garantirá que você não vai se perder, que garantirá que você não ficará pelo caminho. Um teólogo presbiteriano, Daniel Doriani, diz que a simetria é perfeita. Deus guarda a herança para nós e nos guarda para a sua herança. Ele guarda o tesouro para nós e nos protege para que possamos desfrutá-lo adequadamente. Aqueles a quem Deus elegeu, queridos, certamente eles vão ser preservados até o fim. É isso que a nossa doutrina ensina. É isso que a nossa confissão de fé, num capítulo específico sobre a perseverança dos santos, diz que essa perseverança que nós temos, a perseverança dos santos, não depende da nossa livre vontade, mas da imutabilidade do decreto da eleição, que flui do amor livre e imutável de Deus, na eficácia e no mérito da intercessão de Jesus Cristo, na permanência do Espírito e na semente de Deus dentro deles, e na natureza da aliança da graça, de tudo o que surge também
a certeza e a infalibilidade da mesma. Queridos, Deus trabalha por nós e trabalha em nós. Esse é o motivo do apóstolo Paulo falar na carta aos Filipenses que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você quer uma vida de doxologia, de louvor a Deus, que independe das circunstâncias, onde a esperança é viva, recompensada, com uma herança que é garantida e que é o próprio Cristo, certa, segura pelo próprio Deus, confie sua vida a Jesus Cristo. Se dobre diante do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se curve diante daquele que foi ressuscitado dentre os mortos e que um dia retornará em glória para você, para os seus eleitos. Não olhe para as coisas desse mundo, não olhe para as circunstâncias que nos cercam, nem confie nelas, porque como o reformador Martim Lutero continua dizendo no seu hino, a força do homem nada faz, sozinho estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Queridos, olhe para cima, olhe para Jesus Cristo ressurreto, crucificado e ressurreto, e confie a sua vida nele, porque é mediante essa fé, que é um dom do próprio Deus, e que pelo seu grandioso poder sustentará as nossas vidas, para que não venhamos a nos perder. Que conforto maravilhoso temos aqui, queridos, no Santo Evangelho do Senhor. Saber que apesar do nosso pífio desempenho, saber que apesar de nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas falhas, nós temos uma esperança firme, segura e garantida pelo próprio Deus. O poder do Senhor nos guardará. Aquele mesmo que trouxe tudo à existência do nada, aquele mesmo que trouxe o seu Filho dentre os mortos, ele guardará a sua vida se você está em Cristo. Porque, queridos, a vida nesse mundo é difícil. A vida nesse mundo é cheia de frustrações. Muitas vezes parece que tudo vai desandar. Nada parece sair como deveria. Tudo parece fora de controle. Tudo parece que vai desmoronar. E no desespero, muitas vezes somos levados, inclusive, a duvidar do nosso relacionamento com o Senhor, da nossa salvação, porque ela parece distante, ela parece longe. Mas, queridos, não se deixe sucumbir por essas circunstâncias, não se deixe levar pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios achismos. Louve ao nosso Deus e Pai, porque em Cristo Jesus nós temos uma esperança que é garantida e temos a garantia que iremos perseverar e ser preservados até o fim. Isso é andar pela fé, não andar pelo que se vê, mas andar pelo que é prometido pelo nosso próprio Deus em Cristo Jesus. Espere no Senhor Jesus. Há um consolo em saber que apesar dos sofrimentos, Deus nos blinda, Deus nos guarda, Deus nos protege desse mundo mal, nos conduzindo por esse terreno hostil até o reino celestial reservado para todos aqueles que amam a Jesus Cristo. Paul Tripp, um grande conselheiro bíblico, ele diz que a esperança no grande reino é sobre confiar a Deus o meu passado, o meu presente, o meu futuro, a minha identidade, o meu significado, propósito da minha vida e a motivação para meu funcionamento diário, repousando nele sem medo. Claro, ainda vou enfrentar as decepções da vida nesse mundo caído, mas não vou entrar em pânico, não vou correr e não vou desistir, porque o meu Deus está presente, mesmo em minha decepção, e Ele nunca vai mudar. Meus irmãos, em nossa peregrinação nesse mundo, que perseguições você tem enfrentado? Que decepções você tem enfrentado? Que provações tem assaltado a sua vida? O que tem trazido peso e desânimo ao seu coração? Onde está a sua esperança nessa vida e na próxima? O apóstolo Pedro nos convida. Louve
ao nosso Deus e Pai, porque em Cristo Jesus nós temos uma esperança que é viva, uma esperança que será recompensada e uma esperança que é garantida pelo próprio poder de Deus, que garante que nós seremos preservados até o fim. Amém?